Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais este dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá. Que nós possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Te louvamos pela noite que se passou. Te louvamos pelo sono tranquilo e repousante. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 12 a 17, que diz assim: Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: Este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém Galho não se importou com isso. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o que é uma pessoa boa? Depende do ângulo que você olha a palavra boa. Se você olhar pelo ângulo de Deus, boa é a pessoa perfeita, sem nenhum tipo de erro ou pecado, como Deus disse em Levítico 19:2: Sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Por este ângulo, ninguém está em condições de estar junto de Deus, porque todos os seres humanos são pecadores, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. No ponto de vista humano, tem pessoas que são boas e outras não, dependendo da atitude que elas tomam e do jeito que elas vivem. Galho foi eleito governador da região onde o apóstolo Paulo estava. Ele era considerado uma pessoa boa e justa socialmente falando. Quando os judeus vieram tentar incriminar o apóstolo Paulo por falar de Jesus, Galho disse: Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Quando o texto diz que Galho não se importou com isso, não é que não estava nem aí, mas que ele era justo e sabia que o apóstolo Paulo não havia cometido nenhum crime, por isso não tinha de ser julgado por nada nem ninguém. Galho não queria agradar os judeus. Ele queria ser justo nas suas decisões e fazer a lei romana ser cumprida. Por outro lado, o apóstolo Paulo não podia ser acusado de nada, porque ele não fez nada de errado. Perante Deus, todos nós somos culpados dos nossos pecados e merecedores da justa condenação de Deus nesta vida e no inferno. Mas Deus nos amou tanto que, para cumprir a justiça que determinava que por cada pecado houvesse uma condenação eterna, um castigo eterno, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e naquelas 6 horas que passou pregado na cruz, levou sobre si mesmo toda a culpa, juízo e castigo eterno de Deus no lugar de cada ser humano. Jesus Cristo pagou a nossa dívida com Deus e nos tornou justos e santos pelo seu sangue derramado na cruz. Na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna.
Podemos nos aproximar de Deus sem medo, porque Jesus Cristo pagou a nossa culpa e nos deu a sua justiça e santidade. Na fé em Cristo, Deus não olha para os nossos pecados, mas olha para Cristo e o que Ele sofreu na cruz por nós. Única e exclusivamente por causa de Cristo, nós podemos estar felizes, porque somos aceitos por Deus, adotados por Ele como seus filhos e filhas, e podemos viver com Deus já neste mundo e também na vida eterna no céu. Ainda vivemos em um mundo dominado pelo pecado. Podemos até ser atingidos pelos ataques do diabo, do mundo e da nossa vontade corrompida pelo pecado. Como cristãos, precisamos lutar contra as tentações e procurar viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Quando pecamos, podemos nos aproximar de Deus, confessar os nossos pecados e, na fé em Cristo, ter a certeza do perdão. Galho olhou para Paulo e não pôde acusá-lo de nada, porque ele não fazia nada de errado socialmente falando. Que as pessoas que convivem conosco também possam olhar para nós e não ter motivo para nos acusar de nada, além de sermos pessoas honestas, justas e certas. Também podemos ser acusados de uma coisa, de sermos cristãos, de confiarmos em Cristo, de amarmos a Deus acima de todas as coisas, de fazermos a vontade de Deus em nossas vidas. Se necessário, sofrermos por alguma coisa, soframos por causa da nossa fé em Cristo e não porque fizemos alguma coisa errada. A vida vivida na fé em Cristo e na palavra de Deus é uma vida feliz, porque fazemos a vontade de Deus, que é santa, justa e perfeita, e não a nossa vontade corrompida pelo pecado. Que possamos com a nossa vida honrar e glorificar a Cristo, sendo exemplos de pessoas boas, cristãs, e testemunhando a nossa fé para os outros. Josué diz ao povo de Deus no Antigo Testamento e a nós hoje o seguinte em Josué 24: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar queremos te agradecer, porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que nós possamos viver uma vida de fé, esperança e amor neste mundo. Que nós possamos viver como luzes do mundo e como sal da terra. Que através de nossas palavras e atos, as pessoas à nossa volta possam ser edificadas e possam conhecer o teu amor por elas. Que da nossa boca só saiam palavras boas que edifiquem as pessoas e que nós sejamos exemplos para os outros de pessoas honestas, sinceras, cristãs, e que as pessoas possam ver em nós como é bom ter a fé em Cristo. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.